E você, conseguiria responder essa questão da Banca Fundatec, IF Farroupilha, para assistente de administração? Essa é uma questão clássica de direito administrativo. E aqui fala sobre um ato administrativo, né? As características de um ato administrativo, conforme nós sabemos, com fim, for, mob. Mas você conseguiria saber o que é cada ponto desse? A sua prova pode vir cobrando qualquer aspecto do ato, né? Então nós precisamos estar prontos para poder responder a questão. Vamos ler. Um servidor de um órgão público recebe a solicitação para aplicar uma penalidade administrativa a um servidor que descumpriu normas internas. Antes de tomar qualquer providência, ele verifica os documentos que comprovam a infração cometida e analisa se há justificativa para a punição. Em outras palavras, ele analisa os pressupostos de fato e de direito que justificam a prática do ato. De acordo com a teoria de direito administrativo, a atividade realizada pelo servidor público está relacionada a qual elemento do ato administrativo? Pois bem, os 5 elementos do ato administrativo é a competência, finalidade, forma, motivo e objeto. E normalmente a banca tenta fazer uma confusão desses elementos. Vamos ver o que é a competência. Poder legal atribuído a um agente, ou você pode fazer a pergunta: quem? Quem foi que aplicou aquele ato? Quem deu entrada naquele ato? Quem acompanhou esse ato? É uma pessoa legal investida num cargo público que tem o poder atribuído para isso? Por exemplo, a pessoa que teve ali o compromisso de dar entrada num processo. Essa pessoa, ela tem atribuições para isso? Se sim, ela supre a necessidade ou da característica ou do elemento do ato chamado competência. Muito bem. A finalidade não é o ato já praticado, mas é o que ele deve buscar. Por exemplo, nesse caso aqui pode ser que resulte numa demissão. Uma demissão pode ser uma disciplina, né? Uma infração disciplinar, pode ser ali que ele receba uma penalidade, né? Uma suspensão, que nós sabemos ali que tem um tempo determinado. Pois bem, o que é que o ato ele deve buscar, né? Para quê, né? Para que esse ato ele está sendo realizado? Para conseguir um determinado objetivo, não? Uma demissão, uma suspensão, uma advertência. Pois bem, essa é a finalidade. A forma do ato, talvez uma das mais simples, é como o ato deve ser feito, se ele é por escrito, né? Como se ele é escrito, oral. O ato ele precisa ter suas características legais, né? E como vai ser essa forma? Então, por exemplo, um documento ali que foi redigido, né, para um funcionário que cometeu um ato irregular, esse documento, a forma dele é escrita. Por isso que a forma do ato é escrita. Muito bem. O motivo. Por que o ato foi praticado? Ou seja, por quê, né? Então, são os motivos de fato e de direito que justificam a prática do ato. É exatamente o que a questão pede. Motivo. Por que o ato foi praticado? Você pode até pensar o seguinte, na causa. Qual o motivo? O funcionário, né? Ele tratou mal os colegas, até com palavras de baixo calão, e até mesmo, né, está tendo uma atitude violenta para com os colegas de trabalho. Sendo assim, ele vai se enquadrar, né, num tipo de advertência. Ele poderá receber um tipo de advertência, né, mas ele recebeu aquela advertência, aquela suspensão, porque ele deu motivos, ele teve causa para isso, os motivos de fato e de direito. Nós estamos falando aqui de penalidade, mas podemos imaginar até mesmo privilégios, né?
de um ato. Pode ser que um servidor, né, ele venha a ser promovido, ele venha para outro cargo. Também o que sofreu a mudança dele foi um ato administrativo que foi praticado ali a seu favor. Mas por quê? Porque ele foi um bom funcionário. Então essa é a causa. E o objeto? O objeto é o resultado do ato. Então, por exemplo, se de fato o ato ele foi de demissão e o funcionário foi demitido, então esse é o objeto, né? Ele alcançou o objetivo. Perceba que a finalidade é tentar alcançar, é saber qual o objetivo. O objetivo aqui foi a demissão, mas note que a demissão aqui não foi comprovada, por exemplo, né? Agora, o objeto é de fato o que o ato resultou. Pode ser que ele tenha sido no PAD, né, no processo administrativo disciplinar, pode ser que ele não precisou ser demitido. Por quê? Porque não tinha, né, características ou não tinham provas necessárias para a demissão dele. Então resultou talvez na reintegração, resultou, por exemplo, na absolvição, ele foi absolvido. Então esse aqui é o objeto daquele processo, daquele ato. Note que nesse caso a finalidade era demitir, mas o objeto ele foi absolvido. Muito bem. E você, conseguiria responder bem essa questão? O nosso gabarito aqui fica a letra D.